Sejam bem-vindos ao nível 7, né? Aprendendo os números e a soma, né? As operações de adição. Vamos lá. Parabéns pela jornada, né? O seu filho já adquiriu as habilidades de ler as palavras, né? Desde as palavras mais curtas até as palavras mais extensas, né? E vamos começar aqui a conhecer os números, né? O primeiro contato do seu filho com os números, né? Nesse sentido, os números serão aplicados, né? Colocamos a numeração de 0 a 20, porque nesse período, né? nesse intervalo, os números não se repetem, né? Então, a partir de 20, é sempre 21, 22, 31, 32, 41, 42. Então, sempre vai seguir uma certa sequência. Pelo menos de 0 a 20 não vai ter essa sequência. Por esse motivo que nós colocamos no começo, a princípio, esse número de 0 a 20, né, para que a criança conheça essa sequência, tá bom? E logo em seguida, colocamos as operações matemáticas, né, as 10 casas, de 1 a 10, né, matemática, e seu filho já tem uma certa habilidade com a leitura. Agora vamos acrescentar os números, né, para que ele possa também completar um pouco mais essas habilidades. Você pode utilizar as mesmas técnicas aplicadas anteriormente, iniciando com 5 números por vez, né? E logo em seguida pode fazer praticar 2 vezes ao dia. Olha só quantas operações você está fazendo, ou quantos números você está colocando ali para conhecer, né? 10 números ao dia. Então você começa com 5 números, pratica 2 vezes ao dia, e aí sempre após a alimentação, e cada treinamento não deve passar de 5 minutos, né? Por quê? Porque a criança pode não querer mais brincar. Então lembre-se que sempre é despertando a curiosidade, tá bom? Comece mostrando o número, diga à criança como se pronuncia, né? E não espere que ela repita. Se ela repetir, você vai felicitar, né? Parabéns, meu filho, minha filha. Muito bem, né? Foi muito bom mesmo você ter falado esse número, né? Por quê? Porque isso vai estimular a criança a querer dizer mais, tá bom? Então, não passe mais de 5 segundos mostrando a mesma palavra, o mesmo número, né? E o que queremos despertar nela é a curiosidade de brincar mais vezes, certo? Comece no sentido normal, assim que ela dominar essa sequência, faça no sentido contrário, né? Estou falando com os números, tá? Para os números, né? De 0 a 20, depois de 20 a 0, tá bom? E para as operações de adição, primeiro faça uma sequência, né? De 1 a 5, por exemplo, ou de 1 a 10, né? Operações de 1, ou depois operações de 2, de 3. Então faça as 5 primeiras operações de 1, né? E depois que ela dominar essa operação, faça em salteados, né? 1, 3, 5. Como assim? Por exemplo, 1 mais 1, né? 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4, 1 mais 5. Parou. Depois vai ser, ela dominou essa parte, você vai fazer 1 mais 1, 1 mais 3, 1 mais 5, 1 mais 7, 1 mais 9. Tá entendendo? Ou seja, vai sempre saltando 1. Fica muito melhor, fica mais fácil, tá? E aí, sempre fazer, né? Você vai repetir essa operação apenas na semana seguinte. Lembra que nós não queremos forçar a criança a aprender. Ela vai aprendendo por curiosidades, tá bom? E não deve pular etapas, porque essa etapa é muito importante, ela aprender a somar. Se você tiver objetos, você pode utilizar também de objetos, tá bom? Mas no momento o que nós queremos fazer é ensinar ela a ler no tablet, porque o mundo está moderno, né? Então as crianças veem vídeo no YouTube direto, vê muitas coisas, né? Pelo tablet, pelo celular, ou mesmo no computador, né? E o que nós queremos é aproveitar dessa tecnologia para poder inserir essas habilidades na criança o quanto mais precoce possível. Por quê? Para que ela possa adquirir esse hábito da leitura e se tornar um leitor assíduo, né? Um curioso de livros, né? Começar a ler livros e livros e livros e livros, quando der por fé, está consumindo a leitura, né? Está consumindo os livros aí das suas estantes, né? E cada vez que ela adquire mais essa habilidade, vai criando um hábito. Quando cria esse hábito, a criança
ninguém segura mais, né? Então ela vai querer sempre mais, mais e mais, tá bom? Meus parabéns por ter chegado até aqui e nos vemos no próximo nível.